Paz e graça, tudo bem com você? Durante alguns dias nós estaremos meditando sobre aquela linda passagem que nós encontramos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narra o evangelista Lucas, acerca do caminho de Emaús, lá no capítulo de número 24 e no versículo 13. Aquela experiência tão linda, tão maravilhosa, onde aqueles dois discípulos tiveram com Jesus. O caminho de Emaús, ele revela algumas peculiaridades da jornada ministerial. No caminho de Emaús, nós vemos os traumas, nós vemos os medos, nós vemos as dúvidas, nós vemos as decepções da jornada ministerial. E nós estaremos meditando, comentando acerca dessas experiências. Era domingo de manhã e eles resolveram abandonar Jerusalém. Jerusalém representava o chamado ministerial, representava o convite que Jesus havia feito para eles. Mas eles resolveram abandonar. Eles estavam decepcionados com o que havia acontecido, a dúvida havia tomado conta do coração, eles não sabiam do que seriam os próximos episódios, o que iria acontecer. O mestre havia sido crucificado, o corpo havia sido roubado do sepulcro, ao que tudo indicava. Enfim, Jesus havia desaparecido. Então eles, decepcionados, eles resolvem voltar para casa. É uma jornada que estava aí cerca de 11 quilômetros, eles saem pela manhã. Mas Jesus, em uma determinada altura do percurso, resolve os encontrar. E é aí que os ensinamentos começam. Jesus não se revela para eles logo de início, mas Jesus vai dar uma aula de Pentateuco, uma aula de profetas maiores, profetas menores. Jesus abre-lhes as Escrituras e se revela para eles dizendo que aquele homem que havia sido morto, tudo que havia acontecido estava já descrito na palavra de Deus. O caminho de Emaús é um caminho difícil, um caminho pedregoso, um caminho que apresentava riscos, por ser uma rota mercantil, risco de salteadores, um caminho difícil, mas Jesus estava lá. E mesmo quando eles estavam revelando os traumas, revelando os medos, revelando as dificuldades do percurso, da jornada, da vida, as experiências marcantes e decepcionantes, sem saber que Jesus estava com eles, Jesus estava lá. Então nós iremos meditar no caminho de Emaús, que é o caminho que representa a minha jornada, representa a tua jornada de fé, as nossas experiências espirituais na chamada que Cristo Jesus nos fez. O mais importante é que aquele dia, no partir do pão, na comunhão, quando eles convidam Jesus para fazer parte do pernoite, para fazer parte do momento mais especial, a comunhão, Jesus se revela. Quando Jesus se revela e Jesus desaparece, eles conversam entre si, mas porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos revelava as Escrituras. Sim, Jesus se revela. E Jesus se demonstra o nosso companheiro, mesmo nas jornadas mais difíceis, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio aos questionamentos. Aonde está Jesus? Jesus está no percurso, Jesus está nos acompanhando, Jesus está participando de tudo, mesmo que muitas vezes ele não se revele, sendo aquele Jesus que nós queríamos que se revelasse, sendo o mediador das causas difíceis, das causas impossíveis, logo no momento em que elas mais nos afligem. Mas Jesus estava lá e Jesus se revelou. Nesse teu caminho, nessa sua jornada ministerial, espiritual, pessoal, familiar, Jesus se faz presente e Ele quer se revelar. Só que o nosso coração precisa arder pela revelação da sua palavra e da sua vontade. Fica conosco, caminha conosco por esses dias e nós estaremos meditando nesta linda e maravilhosa passagem que Cristo Jesus deixou para nós acerca do caminho de Emaús. Paz e graça,
Deus vos abençoe.